Setor Oeste, Goiânia, Goiás. Para mim, o Setor Oeste é o melhor bairro de Goiânia. É claro, com exceção dos condomínios fechados, os quais nós não temos acesso quando nós queremos, como qualquer bairro de cidade. Ele é um bom bairro para se fazer longas caminhadas, pois vemos muitas coisas bonitas nele. Belos parques, uma grande quantidade de belos edifícios, várias praças muito boas, há muitos restaurantes bons. Este é o bairro ideal para se morar em Goiânia. Mesmo esse bairro tendo todos esses bons atributos, nós vemos alguns problemas como vimos já nos bairros anteriores. Outro motivo muito bom para se fazer caminhada neste bairro é que ele é um bairro plano, então a gente não se cansa muito. O dia que eu fiz essa caminhada não foi muito agradável, porque a cidade está em lockdown de novo. Eu sempre procuro achar uma padaria agradável para tomar um café da manhã, mas dessa vez não foi possível. Comprei o que queria e fui comer num banco de uma praça. A caminhada. A caminhada pelo bairro foi de quase 16 quilômetros e durou um pouco mais de 4 horas. Eu pensei que a caminhada seria bem fresca, porque a previsão dizia que estaria nublado o tempo todo, mas o sol saiu e estava esturricando tudo. Nessas horas que a gente vê o quanto é importante ter árvores plantadas nas calçadas. Alguns dos problemas do bairro. Árvores cortadas. Infelizmente, nesta área de árvores cortadas, o bairro está indo muito mal. Eu vi dezenas de árvores cortadas. Esse aqui fez questão de mostrar que não vai replantar nada no lugar. Só depois da última árvore derrubada, do último rio poluído, do último peixe morto, o homem irá perceber que dinheiro não se come. Calçadas com degraus ou rampas. Ainda que esse bairro tenha pouca declividade, eu vi muitas calçadas com rampas e degraus. Isso acontece porque eles não planejam bem quando vão construir a casa, e para privilegiar a entrada do carro em detrimento dos pedestres. A prefeitura precisa pôr fiscais nas ruas para ver esses problemas e não ficar só sentado nos escritórios. Calçadas ruins ou obstruídas. Até agora, de todos esses bairros que eu passei, este é o único com poucas calçadas ruins ou obstruídas. Muito bem. Entulho ou material de construção. Não vi entulhos e nem resto de construção, somente num lugar que tinha um monte de areia na calçada. Fiação baixa ou arrebentada. As companhias de telefonia não estão nem aí se o bairro é rico ou pobre. Eles deixam a bagunça para trás mesmo. Vi muitos fios cortados e jogados no chão, ou pendurados pelos postes, ou muito baixo com aquela barrigada. Lixo ou sujeira. Eu vi muito pouco sujeira ou lixo pelas calçadas desse bairro. Merece os meus parabéns. Mato e capim. Vi muito pouco mato e capim pelas calçadas desse bairro. Estão fazendo um bom trabalho. Veículos estacionados nas calçadas. Quanto a este problema de carros estacionados nas calçadas, eu vi bastante. E a situação é muito pior do que eu vi nesse dia, porque nós estamos num lockdown, então muita gente não está indo trabalhar. E como eu começo a minha caminhada de manhã bem cedo, a maioria do comércio ainda não abriu as portas. Esse aí é tão folgado que estacionou o carro no meio da rua. Ruas sem árvores. O maior problema que eu vejo nesse bairro é essa grande quantidade de calçadas sem árvore alguma. Em alguns lugares, entre uma árvore e a próxima, há um espaço livre de mais de 100 metros. Derrubam as árvores para dar espaço para carros. Isso é uma loucura. Em algumas ruas, onde é o canteiro central, é bonito, é arborizado, gramado. Mas nas laterais, nas calçadas onde passam os pedestres, não se tem árvore alguma. É um calor danado. Comentários. O famoso restaurante Celcim. Caro que dói. Edifício City Vogue. Ele ficou 10 metros mais alto do que o projeto apresentado à cidade. Alguns funcionários da Comurg trabalhando bem e outros fazendo cera. Que beleza! Gosto demais desses prédios com varandas.
e que o forro é revestido de madeira. Fica lindo demais. Antigamente o povo morria de medo de passar debaixo de uma gameleira numa noite escura. Eles diziam que tinha fantasmas. Imagina então 4 gameleiras juntas. Por causa do lockdown, as padarias tiraram as mesas e as cadeiras. A solução então é comer no banco da praça. Em todo o bairro, este é o único lote que eu vi com um matagal. O seu coisa, dono desse lote, dá uma limpada nele aí. Essa casinha representa a resistência. Quanto tempo mais até construir um prédio aí? Não há desculpa para não se fazer um jardim. Parece que eu vi alguém tirando foto de mim. Ficou muito bonito, mesmo não tendo árvores nas calçadas. Bonito ou interessante? Me perdoem por ter feito esse vídeo tão longo, mas também é tanta coisa bonita neste bairro que é impossível não ficar tirando fotos. Para qualquer lado que a gente vira tem coisas interessantes e bonitas. São muitas avenidas bonitas, bem arborizadas, com canteiro central com jardinagem. Tem a Praça do Sol, que no fim de semana tem a Feira da Comida. Alguns edifícios com belos espelhos d'água e fontes. Outros com terraços com seus cafés e bares, onde a gente pode sentar com os familiares e amigos e ficar batendo papo e vendo as pessoas passarem pela rua. Várias casas e lojas com seus estilos arquitetônicos bem interessantes, algumas mais modernas, outras mais antigas. Tomara que essas casas resistam por muito tempo e não se tornem prédios altos em seus lugares. Será que as pessoas se reviram no túmulo quando a obra deles é destruída? Tem a Praça Léo Lince com seus pit dogs, só que ela está precisando de uma renovação. Tem a bem conhecida Praça Tamandaré, mas ela parece que nunca está bem renovada. Sempre estão mexendo nela, mas nunca fica bem arrumada. E a grande quantidade de calçadas muito bonitas, que são ótimas para se andar nelas, e a gente se distrai bastante, porque é tanta coisa bonita para se ver nelas, a gente se distrai e se relaxa bastante. São cheias de detalhes. Esse detalhe no muro fez com que ele ficasse muito bonito, ainda que eu não goste de muros, já que eu prefiro grades. Vemos muitos edifícios aqui em Goiânia com essas lâminas d'água. Isso deixa a fachada muito bonita. Além disso, ajuda a umedecer o ar na época da seca, no mês de junho, julho e agosto. Quanto mais fizerem pela cidade, melhor será. E o que dizer a respeito dos belos edifícios comerciais e residenciais que nós vemos nesse bairro? É cada um mais belo do que o outro. Gosto muito mais desse estilo arquitetônico do que do atual. Os edifícios atuais são bonitos. Eles me lembram modelos de passarela. Todos são altos, bonitinhos, magrelos, sem curva alguma, sem varanda. Não, na realidade tem uma varandinha gourmet. Enquanto que os edifícios dos anos 70, 80 e 90 têm belas varandas, um belo pátio no térreo, tem curvas, tem detalhes. Até os pássaros pretos gostam do bairro. Eles vêm para a Avenida República do Líbano ficar cantando seu belo canto. E também tem o Parque Lago das Rosas. No Lago do Parque das Rosas, antigamente o pessoal tomava banho, mas hoje em dia esses governos querem controlar tudo. Vão criando tantas restrições que com o tempo a gente não pode fazer mais nada, a não ser obedecer. Eu sei que eu já estou por aqui, mas por enquanto vamos deixar isso para lá. O importante é que esse bairro é muito bom.